aquele dia por conta do rendimento que eles tiveram no jogo contra o Flamengo. Isso aí. Porque os caras olharam o rival jogar. Foi uma das maiores vergonhas que eu presenciei em estádio de futebol. Porrada, eu não senti. Se falava muito, o Grêmio e o Inter vão passar. Eu digo, parei devagar. Vocês já fizeram essa pergunta para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do River Plate? Ele acha que é uma barbada para eles. Não. Ele tem toda a razão. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje, seus mitos, tem muita coisa interessante, hein? A Força Jovem do Vasco desabafou sobre o Flamengo, depois falaram sobre o Romário ser ídolo no Flamengo. Cara, o vídeo está sensacional. E logo depois também vou colocar aqui um trecho lá da mídia gaúcha falando sobre Flamengo e Grêmio. É uma barbada realmente, cara. O vídeo está sensacional, tá bom? Lembrando aqui que os créditos vai lá pro canal do Dieguinho Futebolaço Podcast. Lembrando que eu coloquei aqui apenas alguns trechos de alguns vídeos. Quando eu trabalho com vídeo de canais, eu coloco trechos curtos, tá bom? Pra vocês ir lá no criador original e assistir os vídeos completos. Misturei aqui alguns clipes, tá bom? E também, claro, lá pra Rádio Gaúcha, tá bom? Gaúcha ZH, o link também está na própria descrição do vídeo. Combinado? Lembre-se, muito respeito, tá bom, mitos? Futebol é resenha, alegria, pode usar o Vasco, assim como o Vasco não pode usar o Flamengo, mas tem um limite, tá bom? Cuidado com falar aí, que às vezes o próprio YouTube, né, exclui os comentários, tá bom? Tamo junto, nação? Vamos lá, hein? Por conta do rendimento que eles tiveram no jogo contra o Flamengo. Isso aí. Porque nós falamos sobre isso. Nós não vamos mais cobrar jogadores. Nós vamos cobrar quem contrata. Isso aí. Quem paga. É que acaba estourando no elo mais fraco que não tem como estar lá. O cara ali porque os caras olharam o rival jogar. Foi uma das maiores vergonhas que eu presenciei em estádio de futebol. Porrada no sentido literal, tá? Não, Não, vou ter que fazer questão de explicar sim. pra galera. Ih, os caras apanharam. Não. Porrada na cobrança, né, cara? Não fisicamente. Então, assim, nós fomos lá falar isso pra eles, que eu falei que você é frouxo, tal, falei um monte lá, a gente fica estressado, a gente fala um monte de coisa que foi até bom, que me deu até um aliviado, que eu tava quase já infartando. Meio de frouxo, de bunda rachada e tal. Então, assim, fomos lá, só cobramos eles por conta do jogo. Porque a cobrança não era pra eles. A cobrança é pra quem administra. Se você for ver, né, Marcelinho? Tipo assim, a gente tá na frente da torcida já tem uns 3 anos, mais ou menos. 2, 3 anos. São 2 séries B e um começo pífio. 2 séries B, o que a gente fez pra... Só no começo do Salgado que a gente... Deu uma apertada, mas depois a gente deixou eles trabalharem, cara. Foi pedido. Foi pedido. Pediram isso pra gente. A gente não, vamos deixar vocês trabalhar, cara. Porque, tipo assim, senão não vai subir. A gente deixou os caras trabalhar, cara. Teve uma cobrança que nós... Força Jovem, tem uma discussão que me irrita demais, cara. Que é assim, Diego, tá? Eu vejo um processo de flamenguização do Romário. Eu enxergo assim, eu acho muita sacanagem a forma como falam do Romário. Parece que ele foi um cara que passou lá... Cara, o Romário tem 2 brasileiros... Falei besteira. O Romário ganhou João Avelange com a gente. O Romário ganhou a Mercosul e não ganhou até não. Ele ganhou decidindo a parada pra gente. Ele foi um cara muito desse... Ele tem mais título que o Edmundo, por exemplo, no Vasco. Sim. E a torcida, o torcedor comum trata ele, às vezes, como um nada. Derruba a estátua dele lá e tal. E muito se atrela ao problema do Romário com a torcida do Vasco, num problema com a Força Jovem, que o próprio Romário fala muito em entrevistas, que o grande problema dele com o Vasco foi que a forma como a torcida o tratava. Sim. Como eu já ouvi o Romário falando milhares de vezes sobre o tema, é a oportunidade que eu tenho de perguntar para a torcida. Eu sei que não eram vocês à época que estavam lá, talvez, não sei, moleque. Qual é a opinião, o ponto de vista que vocês têm? Já ouviram o relato dos mais velhos? Qual é a história da Força Jovem com o Romário? Eu vou ser o que eu sempre sou, né? Pra mim, derrubava aquela estátua. Pra mim, derrubava. Já falei, na época do doutor, falei, a gente bota um carro aqui e derruba essa porcaria, rapaz. Cara, o cara é mulambo, né, cara? O cara é assumido, torcedor dos caras. Não, o Romário nunca falou isso. Falou, pô. Já, aonde? Ele não fala diretamente que ele é Flamengo, mas assim... Sou América, ele já meteu umas indiretinhas pra gente. Falou que a torcida dos caras era melhor que a nossa. Cara, aquilo que é torcida. Eu carrego uma parada comigo do Romário de o seguinte... Mas ele fala que ele falou aquilo porque a torcida pegava no pé dele. Não, mas
mas olha só, cara, vamos lá. Não sei, mas eu era olha só, moleque. tudo tem um histórico, né, cara? O meu irmão ele é mais velho do que eu. O meu irmão acompanhou o Vasco muitos anos antes de mim. Então, meu irmão pegou aquela época de 80. E o que acontece? O meu irmão diz que na Copa América de 89, nos treinos da seleção, a torcida do Vasco invadia os treinos pra reverenciar o Romário. Então, assim, sempre carregou o Romário no colo em tudo, a torcida do Vasco. Até 1994. Quando ele encerra e ele volta, ele já vem direto pro Flamengo. Ele desembarca e na véspera do primeiro Vasco-Flamengo, a torcida do Vasco, com aquele carinho imenso por ele, ele vira e fala: amanhã vocês podem levar a lenço que vocês vão chorar. Foi Não precisava disso. Na minha opinião, ele não precisava disso. Né? Até porque depois ele acabou voltando pro Vasco, que ele brigou no Flamengo, os caras do Flamengo 99. Brigaram lá, teve aqueles problemas dele lá, ele acaba vindo pro Flamengo. Mitz, vou falar uma palavra pra vocês, cara. Eu achei muito interessante a mentalidade da torcida do Vasco com o que diz respeito de cobrar, né? Ou seja, aqueles que têm a grana, aqueles que contratam, aqueles que investem. Eu acho que a torcida do Vasco começou até que enfim a se tocar e a perceber que a culpa não é só dos jogadores, mas são daqueles que montam o time. Nesse ponto, eu tenho que dar o parabéns pra eles. Bora O seguir Inter aqui. só vai pro jogo de volta vivo porque o goleiro fez uma partida simplesmente espetacular. Senão já tinha terminado ontem lá em Buenos Aires, não? O que eu falei no Sala ontem, eu reafirmo hoje. Eu gostaria muito de dizer que o Inter tem chance, que o Inter pode daqui a pouco fazer uma surpresa, né, seguir adiante na Libertadores, daqui a pouco sabe como é que é o mata-mata, um dia de um, outro dia de outro, mas a diferença técnica do River para o Inter, ela é tão grande quanto a de Flamengo contra o Grêmio. Dias atrás, aqui no Sala, se falava muito, o Grêmio e o Inter vão passar. Eu digo, parei devagar. Vocês já fizeram essa pergunta para o torcedor do Flamengo e para o torcedor do River Plate? Ele acha que é uma barbada para eles. E eu acho que os dois vão confirmar. O Internacional agora tem ainda um jogo no meio do caminho, muito provavelmente vai poupar, né? Mas o problema do Inter continua sendo o problema de sempre. O Inter defende mal e ataca mal. Um time que defende mal e que ataca mal, geralmente ele é mal sucedido, Pedro. São duas questões e, digamos assim, duas instituições. Seus mitos, agora eu quero saber a opinião de vocês, hein? Voltando sobre a história lá do Vasco, lá com o Romário, cara, eu considero o Romário como um dos grandes ídolos da história rubro-negra, né? O Flamengo tem um grande, né, que eu posso dizer, uma grande coluna de ídolos, né? E eu considero que o Romário está nela. Quero saber a opinião de vocês, ok? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação!